Paz do Senhor Jesus Cristo. Ontem, fazendo o vídeo a respeito ali dos cuidados, né, das prevenções que podem ser feitas, né, principalmente ali em relação ao portão da residência, entrada ou saída. No caso de ontem, né, da saída do pedestre, né, que poderia ter usado o portão de pedestre, mas usou o portão da garagem, né, saindo e não verificando se o portão havia fechado com os cachorros lá dentro. A gente sabe que tem motor, quando você está abrindo ou fechando o portão, ele pode travar. Então, da maneira que aquela senhora saiu, se o portão tivesse travado, ela não teria percebido, porque ela saiu, acionou o portão para fechá-lo e não ficou verificando se o portão fecharia, e principalmente com os cachorros lá dentro, né? E quando eu estava passando correndo, eu fiquei bem atento, né? Os cachorros não chegaram a me ver, mas provavelmente se os cachorros tivessem me visto, ou visto outro cachorro, quem sabe até uma criança, eles poderiam ter saído, né? E a pessoa só daria ciência do problema que poderia ocasionar depois do ato ocorrido. Então, o cachorro ele pode estraçalhar um membro do seu corpo, ele pode até levar a óbito, né? Então, uma pessoa pode ficar deficiente de um braço, de uma perna, de um dedo, por toda a sua vida aqui, por causa da falta de prevenção. E era uma casa onde já havia acontecido algo, comigo mesmo, com o Baruque, passando com o Baruque, e a pessoa foi entrar com o carro, não prendeu os cachorros viu o Baruque, os cachorros veio atacá-lo, o dono chamando, a senhora da casa chamando, e os cachorros não voltaram. Ficou ali focinho por focinho, não teve a fatalidade, enfim. Tem vídeos falando sobre isso, mas poderia ter acontecido pior. Mas Deus teve misericórdia de todos nós ali naquele momento, principalmente também dos cachorros em si, porque a pista ali é larga, eles poderiam ter sido atropelados, tanto indo como voltando. E eu fui conversar com as pessoas da casa, e os mesmos não receberam a palavra bem, me trataram mal, e confirmando que realmente não receberam a palavra porque não mudaram o hábito, eles continuam com o mesmo hábito de abrir e fechar o portão com os cachorros soltos, e não tem a preocupação de estar olhando os cachorros nesse abrir e fechar do portão, para evitar um possível acidente. Então, quando eu passei correndo, eu olhei os cachorros e diminuí a velocidade do trote, o portão fechar e eles não me verem, e a senhora olhando para mim, descendo correndo e não atentando para o que realmente deveria estar sendo olhado e visto. A gente, quando começa a trabalhar com cachorro, a gente fica muito observador nas coisas, muito detalhista, porque os cachorros eles são detalhistas. Então, os cachorros eles estão sempre verificando as coisas e analisando, né? Então, todos os detalhes ali é um aprendizado para o dog, porque os olhos dele, entendeu? E a audição dele são muito apuradas. Então, você vai pegando essa característica, né, de perceber a observação do dog, e você começa a observá-lo. E você consegue discernir antes mesmo de alguma coisa que algo pode acontecer, né? Como o cachorro se comporta, quando o cachorro quer atacar, quando o cachorro ele se liga em alguma coisa. Você começa também ali, de certa forma, entrar num condicionamento de percepção da psicologia canina. E quando você começa a entender a psicologia canina, você começa a usar isso ao seu favor, para que o dog seja adestrado. Aí eu fiz uma correção também em relação à questão de você estar se prevenindo, e nessa questão de estar se prevenindo,
eu usei um verbo, né, que ele não é conjugado na primeira pessoa. E eu sou muito detalhista em relação a isso. Eu não gosto de passar nenhum tipo de informação errada. E quando eu vejo que algo está errado, eu informo, eu digo que está errado. No vídeo anterior tem lá informando, né, respeito a melhor do verbo precaver, que não existe prevejo ou preveja, ou prevenha ou prevém. E lá no comentário, onde se comenta dos vídeos, está lá a explicação para quem quiser compreender melhor. Eu tenho que estar repetindo isso, porque alguém se inscreve no canal e talvez não veja outra explicação a respeito disso. Então, uma por vez ou outra, eu vou ter que estar explicando que o canal em si ele não é de dog boxing. O canal em si não é nem também da pregação da palavra, mas uma coisa leva a outra. Pregar sobre Cristo é o que está em mim. Eu posso pregar Cristo dentro de qualquer conhecimento, de qualquer área. Se uma pessoa ela é douta em direito, se ela é douta em engenharia, em medicina, eu consigo pregar o evangelho dentro de qualquer tipo de conhecimento. A pessoa começa a falar, ela começa a me ensinar, e dentro daquele conhecimento dela eu vou conseguir pregar sobre Cristo, porque todo conhecimento que alguém tem foi Deus que deu. Deus que dá sabedoria, Deus que dá inteligência, para se entender, para se compreender, para se fazer, para se explicar o que está fazendo, e outras coisas ele não dá. Então, quando alguém é douto em alguma coisa, ela é formada em alguma coisa, ela tem um conhecimento de alguma coisa, foi Deus que deu. E tudo que Deus criou, todo tipo da criação de Deus e todo tipo de conhecimento, porque o conhecimento também é uma criação de Deus, a sabedoria é uma criação de Deus. Então Deus está acima do conhecimento e Deus está acima da sabedoria, porque Deus criou a sabedoria e Deus criou a inteligência. Então a grandeza de Deus, ela não pode ser definida e ela também não pode ser explicada. Está muito além da nossa compreensão. Um ser que sempre existiu e um ser que cria o espírito da sabedoria, um ser que criou o espírito da inteligência, um ser que criou o espírito do conselho, o espírito da fortaleza, o espírito do conhecimento, um ser que criou o espírito do temor, um ser que dá aula, um ser que dá instrução à sabedoria, um ser que ensina a inteligência, que doutrina o conselho, um ser que ensina a doutrina, discipula a fortaleza, um ser que exorta, admoesta o conhecimento se necessário, um ser que guia o temor de si mesmo nos corações. Então como Deus ele dá sabedoria aos homens a criar, ele de entender, né, de criar alguma coisa, então Cristo está em tudo isso, porque tudo que foi criado foi para Cristo e por Cristo. Então qualquer tipo de ciência, qualquer tipo de entendimento, eu posso pregar Cristo. Isso não é ostentação, não estou ostentando nada, mas é o que Deus me deu. Já conheci várias pessoas, vários doutores na faculdade de engenharia. Quando eu fazia engenharia, não concluí o curso, motivos pessoais, mas dentro de qualquer matéria ali eu pregava Cristo. Já teve professores que parece que eles não gostavam muito dos crentes, dos evangélicos. Ele ia entrar num assunto da igreja e ali eu começava a pregar Cristo. Às vezes ele até criticando os crentes, né, a respeito de hipocrisia ou outro assunto. Mas isso também está na Bíblia. O próprio Cristo,
criticando os religiosos do tempo, né? O próprio Cristo falando de hipocrisia. E ali eu começava a pregar as escrituras, e era até o professor de filosofia, sociologia, e muitas vezes quando ia entrar no assunto ali em relação à igreja e tudo, ele não queria mais. Porque para mim era uma oportunidade de falar do Senhor Jesus Cristo. Então, o canal, quando eu estou falando do dog, me vem as escrituras, né? Qualquer assunto que eu venha falar, me vem as escrituras, me vem os versículos, me vem os capítulos. E aqui não é igual no púlpito, que você prepara uma mensagem, você faz um esboço, você faz as anotações de versículo, de capítulo, né? Você tem um texto e vai lá pregar. Aqui eu falo, igual eu estou falando aqui por inspiração, depois eu vou pegar o texto, né? Um versículo, um capítulo, e coloco ali para que a pessoa entenda o contexto do reino e da justiça de Deus. A pessoa entende algo aqui da terra, e você pega esse algo da terra e traz a revelação do céu, que era geralmente assim que o Senhor Jesus Cristo explicava o reino de Deus. Ele explicava coisas aqui do reino dos homens, da justiça dos homens. Depois que a pessoa compreendia aquilo, ele explicava sobre as coisas do céu, usando aquele contexto terreno para trazer o contexto do reino e da sua justiça. Então pode haver às vezes um erro, né, literário, às vezes pode haver um erro de palavras, às vezes pode haver um erro assim de eu poder falar um versículo ou um capítulo errado, mas o contexto não vai haver erro. Se eu falar para você problema, a palavra certa é problema, mas se eu falar problema, você não vai entender que alguma coisa está errada? Então se apegue ao contexto do que está sendo ensinado. Não se apegue à letra. Se apegue ao que o Espírito quer revelar através daquela letra, daquela palavra. Então a compreensão é mais importante. Porque ainda que alguém possa transmitir Cristo, em qualquer tipo de entendimento ou de estudo, é imperfeito. Eu sou uma pessoa imperfeita. Então, pessoas imperfeitas cometem erros, mas o Espírito Santo não comete erro. Às vezes um pregador, ele fazendo um esboço, ele vai pregar tudo certinho, ele vai falar um versículo, ele fala um contexto, mas ele fala um versículo, capítulo errado, que não é de acordo com aquele texto. Já aconteceu de alguém estar pregando o Evangelho e a pessoa falar algo e falar capítulo tal, versículo tal. Quando eu ia consultar, não era o capítulo nem o versículo que o pregador falou. Aparentemente o pregador errou, mas o Espírito Santo não. Eu entendi que Deus queria me falar naquele capítulo, naquele versículo. Então, quando alguém for pregar algo e você for olhar nas Escrituras e não ser o capítulo, o versículo que ele falou lá, medita naquilo. Porque ele pode ter errado, mas o Espírito Santo não. Então, quem sabe o Espírito Santo quer falar com você naquele capítulo, naquele versículo. Então, quando o pregador ou alguém foi falar, falou o capítulo, o versículo, é contrário àquilo que ele estava dizendo naquele momento. Mas se você pegar o texto, que aparentemente está errado, né, com o capítulo e com o versículo, e você estudar o capítulo e o versículo, você vai ver que está a mensagem de Deus ali para você. Então, é sempre bom pedir a Deus para revelar a palavra para você. E já aproveitando a oportunidade, qualquer vídeo desse que você assistir tiver algum erro, né, seja literário, da gramática, porque a gramática também é complicada, porque preveja, né, ou prevém é incorreto na primeira pessoa. Mas pode ser que daqui a uns anos eles coloquem como algo correto. A língua portuguesa ela sofre variações, né, de acentos e tudo. Quem é douto na gramática pode confirmar que existem várias mudanças na língua portuguesa. Algo que era errado antes, hoje é certo, né? Algo que é certo hoje era errado antes, então ela sofre variações. Então no vídeo anterior eu usei preveja, né? Mas depois eu
usei prevenir, prevenção, porque eu percebi que havia algo de errado ali naquela palavra e fui pesquisar. E coloquei no comentário do vídeo ali o que a língua, a gramática portuguesa coloca nos dias de hoje como é correto e incorreto. Mas não muda o contexto da mensagem, daquilo que eu quero passar a respeito do dogma e a respeito do reino de Deus. E aproveitando essa oportunidade, eu estava num culto e uma pessoa teve a oportunidade, para poder trazer uma saudação na congregação, é uma rápida meditação. E ele começou a falar, como ele estava sentindo assim agradecido por estar vivo, por estar bem, e ali tranquilo, falando aqui das coisas da terra, de ter uma cama, de ter um lugar para dormir, de ter o conforto aqui terreno e tudo mais. Aí teve uma parte que ele disse assim, que nós somos mais do que vencedores, porque algumas pessoas já partiram, crentes, no contexto ali, salvos. E ele colocou que nós deveríamos estar contentes por isso. A visão do Evangelho é o contrário, irmão. Quem chegou lá, quem está no céu, esses realmente são os mais que vencedores, porque aqui nós ainda estamos vencendo. E nós temos que perseverar até o fim. Então a pessoa colocar, porque está vivo aqui, é como que estivesse em melhor condição do que aqueles que já partiram. Isso não é verdade. Aqueles que partiram em Cristo estão em melhores condições do que a gente. Agora, aqueles que partiram sem Cristo, realmente, aqueles que estão aqui estão em melhores condições. Porque ainda podem se arrepender, se converter e ter Cristo como único Senhor e Salvador. E aqueles que estão aqui ainda continuar se arrependendo, continuarem se convertendo e continuarem confessando Cristo como único Senhor e Salvador de suas almas. Até o fim, até o último dia de suas vidas aqui na Terra. Então você vê que algumas pessoas, elas ainda não entenderam o que é o reino e a justiça de Deus, elas não entenderam o que é a salvação da alma. Dentro das congregações, existem pessoas assim, e as pessoas, por não buscarem se informar, meditar, às vezes acreditam nisso. Então, por isso que eu tenho muita preocupação nas informações que eu estou passando, porque alguém acredita e essa pessoa ela sai passando essa informação para outras pessoas. E se eu passar uma informação errada, principalmente a respeito das Escrituras, eu vou estar trazendo muito dano a muitas pessoas. E danos de contexto de eternidade. Não somente coisas passageiras, mas de coisas eternas. Então, por isso que eu tenho muita preocupação naquilo que eu estou passando. E quando eu erro, e quando eu falho, eu busco rapidamente me corrigir, e trazer aquilo que é o correto. Porque a gente está falando, no contexto muitas vezes terreno, de um animal atacar uma criança, atacar uma pessoa, atacar o próprio dono, Como, resolver essas questões, que elas são importantes, isso para essa vida aqui. Mas existem coisas que são para a eternidade, porque um animal ele também pode levar a óbito a outra pessoa, a outra criança, Existem traumas que eles ficam nesse contexto terreno, existem traumas que eles vão para o contexto de eternidade. Existe, às vezes, a pessoa pode sofrer um dano, de ficar sem o movimento de uma mão, de um braço, para dar uma mordida de um cachorro. A pessoa pode dar uma mordida na perna e aquela perna nunca mais será a mesma. A pessoa pode ter as mãos estraçalhadas pelo cachorro. Ou a pessoa também pode chegar a falecer, por causa de uma infecção, por causa de um ataque no pescoço, o cachorro atacar diretamente no pescoço, E tantos outros males que pode gerar a pessoa aí para a eternidade. Então, não se ofenda, entendeu? Você que faz inscrição e quer saber sobre o cachorro, não se ofenda a respeito da palavra de Deus. Não se ofenda a respeito das Escrituras.
porque é elas que testificam de Cristo, e Cristo é o caminho, a verdade e a vida da salvação da alma para a eternidade. E você não se ofenda também a respeito do dog, dos treinos de ataque. Você que tem interesse em ouvir a palavra de Deus, de repente você ouve sobre o cachorro. Isso também é importante, né? Uma prevenção de uma possível fatalidade na vida de alguém, da pessoa receber o escape, né? De uma possível fatalidade que levaria ela a um dano permanente aqui na Terra, também é importante. Ainda que o mais importante é a salvação da alma. Porque é melhor a pessoa estar doente aqui, enferma, mas entrar no céu e receber um corpo perfeito, do que a pessoa aparentemente estar saudável aqui, sarado, morrer e passar a eternidade toda no lago de fogo, se definhando para sempre. Então, meditem sobre isso, meditem sobre as coisas da terra, mas sobretudo sobre as coisas do alto. E o Baruque está bem, não está mais pegando lá o pano debaixo da porta, não mostrou mais agressividade, não está rosnando mais, né? Mas eu estou evitando o que ocasionou isso, né? Que é chegar com alguma coisa perto dele, que eu não quero que ele mexa, e usar o comando não. Que isso aí é um gatilho, né? Que aciona a sua autodefesa. Eu já estou usando outro comando, que eu não vou falar aqui, né? E estou trabalhando com o dog, ainda continuando trabalhando no dog nessa questão de dominância. Porque, como eu falei e repito, o Baruque deu esse problema, né? Ele tinha acho que uns 6, 8 meses, não tinha nem um ano. Foi a primeira vez que ele rosnou para mim. E aí eu trabalhei isso, corrigi. Ele está com 3 anos e 9 meses agora, então 3 anos sem dar esse problema. Agora ele voltou, pelo um erro meu, de dar um comando, uma atitude que aciona, né, a sua autodefesa. Eu tenho que estar vigiando para não usar esse comando não nessa situação, principalmente, mas eu estou abolindo o comando não, estou usando o outro, para não dar nenhuma brecha, e está tendo efeito. Não estou gravando os vídeos do Baruque ainda, porque eu quero mais tempo com ele, né? Porque esse negócio de vídeo, você faz vídeo, você quer fazer outro e acaba. E dog, assim, você tem que estar sempre ali. Você faz o adestramento, você faz o ensinamento, mas como o cachorro ele muda com o passar do tempo, e a gente também, às vezes você mudar de um local para o outro, a geografia do local também pode contribuir para a mudança no dog, né? Se ele fica num lugar com menos gente, com mais gente, enfim, outras variáveis. E você tem que estar sempre supervisionando isso aí. Quando você perceber que o cachorro está querendo dominar a situação, te dominar, ser o líder da matilha, então você vai lá e dá aquela reforçada nas técnicas, né? Que às vezes o nosso dia a dia não permite você estar direto ali com o cachorro, e nós não somos adestradores, como tem vídeo explicando a respeito disso. É muito diferente. O adestrador está adestrando o cachorro quando ele quer viajar com a família dele, sair com a família dele, ele quer ir no shopping, ele vai deixar outra pessoa adestrando o cachorro. Então o cachorro está sempre sendo adestrado por ele ou por alguém do canil, entendeu? Quando a gente sai, a gente não deixa. Você vai viajar 1 mês, 2 meses. Quem é que vai ficar adestrando seu cachorro? Geralmente ele vai ficar num lugar. Então aquele período ali, quando você voltar de viagem, ele pode estar já um pouco diferente, porque você não está ali com ele diretamente, né? Igual é um canil. Enfim, então são variáveis de quem adestra, né? E de quem realmente é adestrador e tem isso como profissão. Tem alguns vídeos explicando a respeito disso. Beleza? Fique com Deus, a paz do Senhor Jesus, e mais uma vez, boa meditação das coisas. E só para ficar mais claro, quando tiver no iniciado o dog box, é mais voltado para o cachorro. Quando não tiver, é mais voltado para a palavra de Deus. Ainda que um ou outro possa ter uma coisa de um ou uma coisa de outro. Depende da inspiração que Deus dá ao meu coração. Boa meditação das coisas do alto.